Veja, o texto nos fala aqui de criancinhas. No grego a palavra é brepos, que significa um recém-nascido, um bebê. As crianças que foram levadas a Jesus para que Jesus tocasse nelas eram recém-nascidos. O que é que Deus tem a ver com recém-nascidos? Qual é o pensamento de Deus sobre recém-nascidos? Eu quero ler para vocês alguns textos das Escrituras que falam e expressam qual é a visão que temos nas Escrituras de como Deus vê o recém-nascido. Primeira passagem é de Ezequiel, capítulo 16. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando com seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Percebe? Na visão de Deus, um bebê não é desprezível. Ele se manifesta aqui, dizendo: viva! Curioso, triste, coincidente, falar sobre isso hoje, quando chegam notícias de crianças e bebês sendo mortos na frente dos seus pais, naquela guerra que se instalou nesses dias. Crianças, bebês, não são um assunto, não é um assunto que Deus não está atento a ele. O Senhor Jesus, em tantas ocasiões, teve compaixão de pessoas. Ele teve compaixão de pessoas enlutadas. Ele teve compaixão de pessoas enfermas. Ele teve compaixão de pessoas famintas. Ele teve compaixão de pessoas que sofriam opressão pelo demônio. Ele teve atenção e cuidado com pessoas que estavam perdidas. E ele também teve compaixão com crianças e chegou a pegá-los no colo. Qual a importância disso? Ezequiel mesmo ainda diz: e você ainda pegou os seus filhos e filhas que você tinha gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos? Num desvario absurdo de Israel, que estava adorando deuses que requeriam sacrifício humano, eles sacrificaram os seus filhos, e quando Deus repreende o povo por fazer isso, olha o que ele diz: abateu os meus filhos e os sacrificou. Bebês não estão fora da agenda de Deus, ao contrário, ele diz: são meus. O Senhor Jesus disse: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Veja, a referência de uma criança e reino dos céus para Jesus estava intimamente relacionada. Certa ocasião, os fariseus pedem para Jesus calar o que as crianças gritavam, e o Senhor Jesus diz: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos: suscitaste louvor?
bebês e crianças estavam na cabeça de Deus, são meus. Isso não significa que o Senhor Jesus tivesse uma visão muito poética, lúdica, ingênua, de que crianças são perfeitas e sem pecado, de jeito nenhum. Em certa ocasião, ele pergunta: a que comparareis essa geração? E ele diz: são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. E ele passa a descrever uma atitude pecaminosa típica de crianças, que está dizendo: vocês estão fazendo que nem elas. Ele não as via como puras e sem pecados, eles a viam com pecados, sim. Então veja, naquele contexto, em que pais estão procurando quem tem interesse por crianças, e reproduzindo a prática típica judaica de buscar a bênção de Deus para as crianças, então nós encontramos, vejamos o versículo 15, a repreensão que Jesus faz aos seus discípulos. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. A forma grega que diz que os discípulos repreendiam é uma repreensão recorrente. Eles estavam falando sobre isso, repreendendo continuamente. O fluxo de pessoas que estava chegando para, de alguma maneira, o Senhor Jesus abençoar, era muito grande, e eles estão insistindo com isso. Agora vejam, a palavra que aqui traduz por repreender, era muito intensa. Eles consideravam como uma forte censura. Uma passagem em 2 Coríntios, essa palavra foi traduzida como punição. Os discípulos tinham a mentalidade dos judeus nesse assunto. Crianças não estão qualificadas para chegarem até Deus. Crianças não são capazes de realizar as obras de Deus. Elas estavam relegadas a um plano absolutamente ignorado. O texto de Marcos capítulo 10 nos fala um pouco mais sobre como Jesus percebia o que estava acontecendo. Veja, quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele não foi neutro. Nem tampouco ele falou: gente, espera lá, calma aí. Não. Há uma indignação profunda, a restrição que se estava criando, se estabelecendo, para que aqueles pais não trouxessem as crianças, foi alvo da ira do Senhor Jesus Cristo. Não era alguma coisa que ele estava aceitando e era negociável aquela condição. Por quê? Por causa do compromisso natural que Deus tem de cuidado com as crianças. Vejam, na nossa passagem, no versículo 16, nós lemos: mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A repreensão de Jesus, e lembrem-se, tinha um toque de indignação da parte dele. Em primeiro lugar, era uma ação negativa, fazendo parar a ação e a atitude dos seus discípulos, que estavam tentando conter os pais que estavam trazendo os seus filhos. Seus discípulos estavam alinhados com o pensamento judaico e farisaico. E quando o Senhor Jesus percebe isso por parte dos seus discípulos, ele fica indignado. Ele diz: parem de fazer isso. Deixe que elas venham até mim. Veja, não é que o Senhor Jesus naquele momento estava de alguma forma distribuindo a salvação para aquelas crianças.
Mas é que as crianças, elas têm alguma coisa em comum com a verdadeira ação de crer que um adulto precisa ter para que seja salvo. Não depende de si mesmo, depende de Deus. Não depende da sua compreensão, mas de Deus lhe dá a compreensão. Não depende de por si mesmo promover um arrependimento, mas Deus provendo arrependimento. As crianças são tão pecadoras quanto adultos. E cada um vai levar a sua culpa. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos, ele diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todo mundo é pecador, inclusive as crianças são. Mas essas crianças, elas estão numa condição, e toda criança está numa condição em que podemos ver o Senhor Jesus falar: delas é o reino dos céus. Ou ele falar: aqueles que são salvos têm que ter uma atitude como das crianças.